deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e ponha estrume, e se vier dar fruto, muito bem, se não der fruto, o Senhor poderá cortar. Esse texto começa, ele é uma continuidade, eu gosto do texto de Lucas, ele é a continuidade do versículo 1 ao versículo de número 5, aonde Jesus quer dar uma resposta a uma pergunta, porque Lucas é um evangelho muito didático, e tudo que se pergunta se quer resposta, tudo que se indaga é porque queremos ter uma resposta, tanto positiva quanto negativa. E na mentalidade dos judeus, eu já falei isso quinta-feira retrasada, se eu não me engano, ministrando aqui, a mentalidade judaica, ela dizia que se acontecesse uma tragédia, ou se um filho nascesse doente, enfermo, ou se nascesse cego, paralítico, era consequência de pecado. Alguém na família cometeu algo grave para que tal coisa acontecesse. E no capítulo de número 13, vem relatando duas tragédias. Uma de uma torre que caiu, a torre de Siloé. E a outra, um assassinato de Pôncio Pilatos. E eles estão revoltados, eles estão questionando a Deus, que se aqueles homens eram tão pecadores, a qual o juízo de Deus veio sobre a vida deles, não lhes dando a oportunidade de perdão. E Jesus, aproveitando essa oportunidade, ele começa a dizer essa parábola. E essa parábola, ela me traz alguns alertas, e ela me traz alguns questionamentos, porque essa figueira, ela está plantada no meio de um vinhedo. É uma coisa meio que anormal, porque ninguém vai plantar uma figueira no meio de uma vinha, porque vinha é uma coisa, vinha produz o quê? Uva, vinho, figueira, figos. Então era algo totalmente desproporcional. Isso prende a atenção. Por que eu digo que Jesus é didático? Porque ele começa a contar a história que um certo homem cuidava de uma vinha, e ele plantou no meio dessa vinha uma figueira. E a figueira, ela tem um período para produzir. O que esse homem está falando, o que Jesus estava falando, era que essa figueira, mesmo estando num lugar incomum, ela recebia cuidado, ela recebia proteção, ela recebia investimento, ela recebia água, ela recebia nutrientes, ela recebia atenção, e ela recebia cuidado do viticultor. Então, o que faltava para que essa figueira viesse a produzir? Nada. O tempo de produção
se passa e essa figueira não produz. Então, chega um dia em que o dono dessa vinha vai passar em revista. E quando ele passa em revista, e ele observa essa figueira, que não tem fruto, só tem folhagens, ele diz: corte essa figueira. Por quê? O único propósito, a única finalidade de essa figueira estar plantada era produzir fruto. Nunca foi sobre folhas, nunca foi sobre sombra, nunca foi sobre aparência, sim sobre frutos. Agora imagine você que tem um pé de planta na sua casa, um pé que dá fruto, e esse pé nunca dá fruto. Todo ano gera-se o quê? Gera-se uma expectativa. Todo ano, quando está próximo o pé de manga, da manga, a expectativa quando se olha é ver flores. Depois já começa a se ver os frutos, o que? As mangas pequenininhas. E depois você vê o desenvolvimento do fruto. E depois você quer, tudo que você quer é o quê? Saborear o fruto. Agora imagine esse homem. Ele aguarda 3 anos. A figueira não dá fruto. Ele aguarda mais 3 anos, porque, segundo Levítico, os primeiros 3 anos de fruta do povo judeu não se colhia. Por que não se colhia? Porque não era como nos nossos dias de hoje, em que se tem adubos que a gente coloca. Então o que acontecia? O fruto dava, ele amadurecia, ele apodrecia e ele caía. E quando ele caía, quando vinha o orvalho ou a chuva, os nutrientes daquele fruto sustentava a raiz durante 3 anos. E depois, pastor, nos próximos 3 anos, era o ano da primícia. Então 3 anos não se colhia. Os outros 3 anos oferecia-se para Deus. E depois se colhia e se alimentava daquela árvore, daquele fruto. Então o tempo passa. Então essa árvore, poderíamos dizer que ela tinha aproximadamente 8 anos. De 8 para 9 anos. A expectativa de quem a plantou é comer do seu fruto, sentir o sabor daquele figo, porque tudo que aquela árvore precisava para estar de pé, ela tinha água, ela tinha nutrientes, ela tinha atenção e ela tinha cuidado.
mas tudo que ele encontra nessa árvore é folha. E o interessante da figueira é que você precisa procurar o fruto, porque o figo é sensível, então ele dá entre as folhagens. Primeiro nasce o figo, depois as folhas. Então o que acontece? A folha tampa o fruto, ou seja, a folhagem protege o fruto. Mas quando o dono vem procurar, ele não acha fruto. 3 anos de procura. 3 anos se passa e não se tem resultado. Aí o dono quer arrancar. E o problema nunca foi a ausência de folhas e de sombra, mas sim de frutos. O que adianta estar bonito aqui, apresentar louvores aqui, se quando o dono da vinha vem procurar algo em mim e ele não encontra? Essa figueira parecia saudável, parecia viva, parecia forte, mas não tinha fruto. Pastor, explica para a gente? Explico. Parece muito com a nossa geração de hoje. Parece muito conosco, 2026. Temos informações demais. Temos exposição demais. Temos bastante performance, mas pouco fruto. Temos muito barulho e pouco oração. Temos muito palco e pouco altar. Temos muita emoção e pouca transformação. Folhas falam de aparência, o fruto fala de essência. Eu frequentar culto, cantar, pregar, é muito bom, mas será que quando o Senhor da vinha passa até mim em revista, Ele encontra fruto? Essa era a questão que Jesus estava querendo trazer para aquele povo. Não é sobre quem errou, não é sobre quem pecou, é sobre quando Ele vier. Será que o meu coração vai estar arrependido? Será que eu vou ter fruto para apresentar a Ele? Qual será a qualidade do meu fruto? Qual será a qualidade da minha árvore? Será que essa árvore que eu estou cultivando
ela está somente servindo de sombra pelas suas folhagens, pela sua aparência bonita? Ou será que o Criador, será que o agricultor, será que Jesus vai encontrar em mim, em você, algo que seja aproveitável? Essa é a questão. Porque o capítulo 13, ele começa com alguém questionando Jesus. E Jesus termina essa parábola questionando novamente. Porque é muito fácil a gente olhar para pessoas e questionar pessoas. É muito fácil olhar para as pessoas e apontar pessoas. Mas quando se trata da gente, era o que Jesus estava querendo trazer aqui. Será que vocês têm algo bom para apresentar? Quais sinais a nossa árvore plantada junto ao ribeiro está transmitindo? Em Mateus 24, Jesus falando uma outra parábola sobre a figueira, ele diz que a figueira também aponta para a sua volta, para a sua vinda. E um dos grandes sinais que nós vemos hoje, esfriamento espiritual, ansiedade em massa, famílias fragmentadas, confusão moral, apostasia, amor esfriando, exatamente como Jesus disse, não há outro sinal. A figueira verdadeira, a videira verdadeira está mostrando que o dono da vinha está voltando. E tudo que ele vai procurar não é folha, não é aparência, não é boniteza, não é roupa aparentemente bonita, não. Tudo que ele está procurando em mim e em você é fruto. E o que me chama a atenção nessa palestra, nessa conversa, é que quem está cuidando da vinha enquanto o dono fala, corta, ele fala, espera mais um mês, espera mais um ano, vamos dar mais um pouquinho de tempo.
Deixa eu cavar em volta, deixa eu limpar ela, deixa eu preparar ela mais um ano. É Jesus olhando para o Pai, dizendo: Pai, eu sei que o meu povo tem errado, eu sei que o meu povo tem falhado, eu sei que a minha igreja tem vacilado, mas eu vou trabalhar mais um pouco, eu vou usar profetas, eu vou despertar a minha igreja, eu vou alertar a minha igreja, me dê mais um tempo. É a voz do filho ecoando para o pai, dizendo: dá mais um tempo para eles, dá mais um prazo para a minha igreja. Deus não nos plantou em vão, Deus não nos chamou em vão, Deus não nos chamou para sermos estéreos, Deus nos chamou para sermos frutíferos, Deus nos chamou para que demos frutos, e que o nosso fruto seja permanente. Pastor, eu venho à igreja frequentemente, não é o suficiente. Pastor, eu leio a Bíblia, eu oro 3 vezes ao dia, mas se não tiver fruto, é só aparência, é só folha. O que Jesus precisa? O que o Senhor precisa de mim e de você? Arrependimento. 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 O que o céu precisa da igreja? Amor. Enquanto o dono Davi está dizendo: acabou, chega, eu não suporto mais, alguém está pedindo tempo. Para quê? Para nós nos enmendarmos, para nós nos consertarmos e voltarmos ao primeiro amor. Hoje é dia de mais uma oportunidade. Hoje é dia de mais uma chance. Talvez você esteja numa mesmice. Venho ao culto, vou para casa e continuo levando a minha vida, como diz a música, deixa a vida me levar. Hoje o agricultor está cavando aí. Hoje o agricultor está botando fertilizantes dentro de você. Que fertilizante é esse? O sentimento de que eu preciso mudar. E sabe quem é esse fertilizante na minha vida e na sua vida? O Espírito Santo. Que todos os dias Ele olha para mim, Ele olha para você e fala: meu filho, você precisa mudar. Você precisa fazer algo na minha casa. Você precisa fazer algo para o meu reino.
Deus falando para alguém hoje: chega de viver nessa inércia, chega de viver nesse vai e vem. É dia de ser enxertado, replantado novamente na videira. É dia de ter a segunda chance. O interessante é que na minha empresa funciona assim. Quando o meu chefe fala, eu sigo. Porque é um procedimento padrão. Existe uma hierarquia. O chefe manda, quem está embaixo obedece. Mas aqui vemos alguém rompendo isso. Porque esse cuidador, ele podia simplesmente atender a ordem do dono. O dono mandou cortar, eu vou, ó. Mas aí a gente vê o que aqui? O favor imerecido. Porque tudo que essa árvore precisava para frutificar, ela tinha. Todas as oportunidades necessárias para ela dar fruto, ela tinha. Mas aí, Tiagão, alguém quebra o protocolo e fala assim: posso cuidar dela mais um ano? Eu vou melhorar isso aqui e vou terminar. Talvez a sua casa, a sua família, os seus parentes já abriu mão de você. Talvez aquele teu amigo que costuma conversar com você, aconselhar, já olhou para o lado e já disse: eu abro mão, eu desisto. Talvez o seu pai já olhou e falou assim: fulano, não tem mais jeito, eu desisto, eu abro mão. Talvez você esteja num relacionamento e você olha e fala: não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, eu desisto, eu abro mão. Mas aí tem alguém que está olhando e falando assim: eu ainda não desisto, dá mais um tempo para ele. Talvez até você mesmo já abriu mão de você mesmo, mas o céu está gritando nessa noite dizendo: dá mais um ano para ele, dá mais um ano para ela, porque eu vou acabar, eu vou trabalhar, eu vou estruturar, eu vou renovar, eu vou transformar, eu vou libertar, eu vou curar, eu vou restaurar. Essa figueira aqui é eu. Aponta para você e fala assim: eu sou essa figueira. Jesus está nos dando tempo. Para quê, pastor? Para me voltar a frutificar. Sabe aquilo que você fazia e você parou de fazer? Ele está te dando um ano para você voltar a fazer. Sabe aquele ministério que você abriu mão, que
abandonou, Ele está reestruturando e falando assim: eu estou te dando tempo para você voltar a fazer de novo, porque é isso que Ele faz. Porque quando o dono já abriu mão, alguém vem, intercede e fala assim: há mais um ano. É o dono da igreja dizendo: dar mais um tempo para a minha igreja, porque a minha igreja vai melhorar. A minha igreja vai voltar a produzir. A minha igreja vai voltar a gerar. A minha igreja vai voltar a servir. A minha igreja vai voltar a proteger.